E aqui, gente, porque eu vou trazer aqui a Gabriela Prado para falar um pouquinho com a gente, porque a Polícia Federal ouviu hoje o general da Reserva do Exército, Mauro César Lorena Cid. Ele é pai do tenente-coronel Mauro Cid, que é ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Ele foi questionado sobre outro caso bem complicado para o ex-presidente, o das joias sauditas que faziam parte do acervo da presidência da República e que ele teria tentado negociar nos Estados Unidos durante o seu governo, finalzinho ali do governo, que a família de Cid teria tentado negociar nos Estados Unidos. Quem detalha como foi esse depoimento para a gente é a Gabriela Prado. Boa tarde para você, Gabi. Oi, Clarissa. Boa tarde a você e a todos que nos acompanham. Olha, o depoimento durou cerca de 2h30. Mauro Lorena Cid, pai de Mauro Cid, chegou acompanhado do advogado César Bittencourt, que é o mesmo advogado de Mauro Cid. Faltando 5 minutos para as 2 da tarde, deixou aqui a sede da Polícia Federal em Brasília, agora há pouco, às 4h30. O pai de Mauro Cid veio prestar depoimento, um depoimento que já estava marcado antes da prisão do filho dele na última sexta-feira, mas veio prestar esclarecimento sobre a investigação das joias sauditas. Mauro Cid e o pai dele foram alvos de busca e apreensão nessa investigação em agosto do ano passado. A Polícia Federal identificou em materiais apreendidos conversas entre o Mauro Cid e o pai, inclusive uma imagem em que o pai de Mauro Cid, o general Lorena Cid, tirava uma foto de um presente que foi recebido pelo então presidente Jair Bolsonaro, e nessa foto dava para ver o reflexo de Lorena Cid, general da Reserva do Exército. Pelas conversas e por essas provas, o que a polícia apura? Se eles tentaram vender e venderam alguns itens nos Estados Unidos, principalmente, que foram recebidos por Jair Bolsonaro enquanto era presidente, então são presentes que deveriam constar no acervo da presidência da República. Essa é a suspeita, que eles venderam e alguns itens, inclusive, foram comprados novamente depois para serem apresentados às autoridades brasileiras quando a história veio à tona. São presentes, a maior parte, pelo menos, que foram dados pelo governo da Arábia Saudita. Na foto que aparece ali o reflexo do general Mauro Cid, é até uma escultura que ele tira a foto ali para ver se realmente colocava esse item para dispor para vender. Lembrando que Mauro Cid, o filho, tem delação premiada junto ao Supremo Tribunal Federal, homologada pelo ministro Alexandre de Moraes desde setembro do ano passado, uma delação que está sob risco desde que foram revelados aqueles áudios pela revista Veja em que Mauro Cid criticava a atuação do Supremo Tribunal Federal e da Polícia Federal. Então a expectativa era de que o general pai de Mauro Cid fosse perguntado sobre esse caso das joias, mas também o que a Polícia Federal fez durante esse depoimento foi confrontar as informações com a delação do próprio Mauro Cid com as provas da investigação para ver se existia, por exemplo, alguma contradição. Então, um depoimento que durou 2h30, perto de outros depoimentos que a gente acompanhou aqui na Polícia Federal. Foi um depoimento rápido, mas a gente conseguiu visualizar na saída que Mauro Lorena Cid, o general, estava no banco de trás do carro. Isso significa que não houve nenhuma restrição, uma ordem de restrição maior contra ele, já que ele foi embora junto com os advogados, assim como ele chegou. Então, mais um desdobramento de uma investigação que atinge o ex-presidente Jair Bolsonaro, investigação essa que a Polícia Federal já considera avançada, lembrando que a gente já teve o relatório apresentado da investigação daquelas fraudes em cartões de vacina, de vacinação da Covid-19. Tem essa investigação das joias ainda em andamento, que deve também ter uma conclusão até o fim deste primeiro semestre, ou pelo menos até o início do segundo semestre, segundo a expectativa dos investigadores, e ainda a investigação sobre o golpe de Estado. Em todas elas, Mauro Cid Filho falou na delação e o pai especificamente hoje veio prestar informações sobre as joias, sobre o caso das joias, até porque, para a gente finalizar, o general Mauro Cid, ele durante o governo Bolsonaro, ele já estava na reserva, ele ocupava um cargo na Apex, uma agência do governo federal que atua no exterior. Ele morou nos Estados Unidos entre 2019 e 2022 e teria atuado, segundo as investigações, como intermediário para essa venda das joias, pelo menos fazendo uma espécie de catálogo, mostrando o que daria para ser vendido para o estrangeiro ou não desse acervo da presidência da República.
Obrigada pelas informações, Gabriela Prado, que conta aí pra gente que esse depoimento, então, do pai de Mauro Cid durou cerca de 2h30. Como ela disse, é um depoimento relativamente curto, perto de outros que a gente viu, que chegavam a 6, 7, 8 horas de duração. Mas em 2h30 dá para falar bastante coisa. Pedro Venceslau, vem para cá para a gente analisar um pouquinho esse assunto. Pedro, o caso das joias sauditas, até pouco tempo atrás, era tido como aquele que era mais consistente contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. E agora a gente vai vendo, a cada passo, novas possibilidades de investigação ou mesmo novas possibilidades de indiciamento irem se avolumando. Neste momento, esse caso das joias sauditas tem potencial, na sua opinião, de, em caso de avanço, jogar lenha aí na fogueira que já está acesa para Jair Bolsonaro? Ele tem potencial de aumentar uma eventual condenação, mas dos outros casos, esse é o único que não tem conexão com um eventual golpe de Estado. Até no caso da falsificação do cartão de vacina, alguns juristas, especialistas, veem ali que pode haver uma conexão que pode complicar a vida de Jair Bolsonaro nesse que é considerado o principal processo, que acusa Bolsonaro de liderar uma organização criminosa para dar um golpe de Estado com a abolição violenta do Estado democrático de direito. Aí existe um conjunto de situações, que é um mosaico que se forma para mostrar que Jair Bolsonaro seria o líder dessa tentativa de golpe de Estado. E aí a questão da vacina pode se encaixar, porque o Bolsonaro teria ali se preparado eventualmente para fugir do país ou para esperar o golpe de Estado fora do país para depois retornar. Mas no caso da questão das joias, não há ali nenhum tipo de conexão, embora o Bolsonaro possa ver ali a sua vida ficar ainda mais complicada, mas por outras questões, como peculato, por exemplo. Esse é o caso que já não é mais tratado como tão importante no entorno de Jair Bolsonaro. Não chega a ser assim, não chegam a minimizar tanto quanto o caso da importunação da baleia, esse sim tratado com desdém pelos bolsonaristas, porque o Bolsonaro está envolvido hoje em tantas frentes que a gente agora tem que observar com cautela quais são aquelas que têm realmente potencial para avançar e complicar a vida dele e quais são aquelas que vão provavelmente ficar ali paradas no meio do caminho.